Irmãos e irmãs em Cristo, em um brevíssimo evangelho como o de hoje, existem 3 ou 4 momentos que Jesus diz a cada um de nós: não tenhais medo. Em toda a Sagrada Escritura são 365 vezes, exatamente o número de dias que nós temos no ano. E a pergunta é simples: por que tantas vezes aparece na Bíblia esta expressão? Não tenhais medo. A razão é óbvia e a razão é simples. Porque naquela época as pessoas tinham medo. Nos nossos dias, depois de 2000 anos, as pessoas continuam tendo medo. No futuro, as pessoas continuarão tendo medo. Medo não é uma dificuldade que alguns têm. Medo é algo que faz parte da nossa vida. Por isso que a Sagrada Escritura, por isso que a Palavra de Deus diz com palavras muito claras sobre o medo. E na celebração de hoje nós queremos refletir sobre esta realidade. Veja, aqui em Macau, graças a Deus, vocês sabem disso, a situação está muito bem controlada. Converse com parentes, com amigos em Portugal. Quem tiver conhecido no Brasil, converse com pessoas lá no Brasil. Converse com pessoas nos Estados Unidos. A situação está extremamente complicada. Não é mais epidemia, é pandemia. Já são inúmeras pessoas que faleceram. O número de casos de Covid no mundo passa de 8 milhões. É extremamente sério. Durante a história da humanidade aconteceram problemas localizados, uma peste na Europa, um problema de gripe na África, um problema talvez de febre no Brasil, mas agora é no mundo inteiro, as fronteiras se fecharam. Talvez em 5.000 anos de história da humanidade, 10 milhões de anos da humanidade, nunca se viu algo desta proporção. As pessoas estão com medo. Padre, não é medo, é receio. Padre, não é medo, é cuidado. Para de enfeitar, é medo mesmo. É medo mesmo. Vamos dar o nome às coisas. Medo faz parte da nossa vida. Existem algumas pessoas que têm pouco medo. Existem algumas pessoas que têm medo na proporção normal das coisas. E existem algumas pessoas que têm muito medo, que são pessoas medrosas. Aquele que vos fala agora está no último grupo, o grupo entre as pessoas que têm muito medo e é uma pessoa muito medrosa. Na minha vida toda, eu vivi convivendo com o medo. Antes de falar a vocês, eu falo de mim, porque senão alguns vão ficar ofendidos com as palavras do padre. Eu falo de mim, dou o meu testemunho, depois o padre dá mensagem a cada um de vocês. Alguns possivelmente vão rir das coisas que o padre vai falar, vão rir dos meus medos. Rir do medo do outro é gostoso, é fácil. Quando chega o nosso, aí a gente é sensível. Eu sempre tive muita dificuldade em comer fora de casa. Porque minha mãe sempre preparou a comidinha do meu jeito, do jeito que eu gosto, sempre as coisas que eu gosto, com muito luxo. Isso eu não gosto, isso não cheira bem, isso não é legal, isso não é gostoso. E aí era uma coisinha ou outra, comia sempre no meu castelinho, do meu jeitinho. De repente eu fui para o seminário, o meu maior medo no seminário era comida. Meu maior medo no seminário era comida. Primeiro dia no seminário, estágio, 3 dias de seminário. Eu fui colocado com uma turma na frente da minha para conhecer o seminário. E aí eu já pensei, o que vai ter no refeitório? E aí de repente eu vi que tinha uns bolinhos escuros, parecia bolinho de carne moída, e eu disse assim, como que Deus é bom? Eu sofrendo sem necessidade, bolinho de carne moída, isso é bom demais. E eu peguei uns 3, 4 pedaços, coloquei no prato, de repente um seminarista mais velho olhou do meu lado e falou, esse rapaz é dos bons, parabéns. Eu falei, parabéns por quê?
Olha, eu nunca vi alguém comendo 4 pedaços de bolinho de moela que o padre faz. Parabéns. Falei, meu Deus, eu nunca comi moela na minha vida. E ainda comer do padre. Que é isso? Não sei como que eu me não sei como que eu resolvi o problema, passou. Segundo problema, eu sempre tive muitas dificuldades com língua estrangeira, nunca gostei de estudar línguas. No seminário eu tinha um professor muito exigente com latim, primeiro ano de seminário. Era aula 2, 3 vezes por semana e era prova. Prova, quem não sabia, ele pegava duro, um santo homem, mas extremamente exigente. Como que eu sofria nas aulas de latim. E depois de 6 meses de seminário, o meu superior disse, Daniel, se prepare para estudar história da igreja. Mas você gosta tanto de história da igreja que você vai estudar o primeiro período de história da igreja e você vai estudar algo chamado os padres da igreja. Se prepare para estudar latim e grego, porque a sua vida vai ser ler e ensinar em latim e grego. Meu Deus do céu, eu não vou embora do seminário. 1 ano depois de padre, o meu superior disse, Padre Daniel, a missão agora não é estudar latim nem grego, a missão não é Roma, a missão é China. Onde? Chile? Não, China. Quanto tempo? 20 anos, 15 anos. Meu Deus do céu. Se prepare para estudar inglês. Inglês, eu não gosto de inglês. Não, você vai estudar inglês porque você vai aprender chinês em inglês. Tá bom? E aí eu pensava, eu vou chegar na sala de aula, os colegas são de vários países, vai ter gente... Não vou usar um termo para me ofender, senão vou ficar com vergonha. Vão ter pessoas menos inteligentes do que eu, e eu me escondo no meio deles. Quando eu comecei a estudar, 6 colegas na turma. 3 do Vietnã. Um vietnamita aprender chinês é igual um português, um brasileiro aprender espanhol. 3 vietnamitas. Uma mulher da Coreia. A escrita da Coreia e da China não é muito diferente. E um colega da Indonésia. Todos asiáticos. Do primeiro ao último dia de aula, eu fui o pior aluno da turma. Sem problema nenhum. O professor perguntava, às vezes eu começava a ler, eles começavam a ler na minha frente. Um dia quase que eu dei uns tapas num colega da turma. Mas eu disse, eu não vou embora. Eu não vou deixar de ser padre. Pode rir, pode bater, eu vou chorar. Tive problema de pressão alta, mas eu não vou embora. Safei. E eu pensei, eu vou para Macau, a língua de Macau é a língua portuguesa. Cheguei em Macau, fui transferido para a igreja de São Lázaro. Missa em chinês todos os dias. Todos os dias. Padre Lau, antigamente, vocês lembram, o Padre Lau era pároco da Sé e pároco de São Lázaro. Ficava em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele disse, Padre Daniel, seja muito bem-vindo. Eu cuido da Sé, você cuida aqui da paróquia. Funeral, confissão, missa todos os dias. Expediente das 9h30 da manhã às 6 da tarde. Às vezes eu ia atender confissão, as pessoas perguntavam, Sanfu, Nei, Sekten, Jongman, Hom, Hoi Ten, Golgai, você pode atender minha confissão? E eu dizia assim, se for só os pecados, você não fizer nenhuma pergunta, só o pecado eu posso, mas não vem com pergunta. Aqui é hora só do pecado. Quer fazer pergunta, vai conversar com outro padre. Se for só os pecados eu posso. Me recordo um dia, depois de 6 meses, lendo a homilia. Imagine um padre Daniel lendo a homilia, não é o meu jeito. Eu lendo a homilia, um dia eu disse, eu vou olhar para as pessoas, quero ver o comportamento das pessoas. Um dia, quando eu olhei um senhor no meio da igreja com um jornal Clarim, um jornal grande, com os pés no banco da frente, lendo o jornal assim na minha frente. Eu dizia, meu Deus, tanto sofrimento para aprender essa língua. E aí essa pessoa lendo o jornal, eu falei, eu vou embora. E aí aconteceu um grande milagre, eu fui transferido para Sé. Eu falei, não, eu gosto de São Lázaro, gosto das pessoas, mas eu falei assim, eu vou escapar de missa em chinês todos os dias. Cheguei aqui, eu trabalho com o bispo é o pároco. Muitas vezes o bispo não está presente para a missa principal da diocese e da paróquia, que é a missa em chinês 9h15, antes dessa. Quem que celebra essa missa muitas vezes? Eu. Imagina, eu fico pensando, meu Deus, eu vou celebrar a missa em chinês no lugar do bispo. O que eu vou fazer? Quando eu era criança, eu sempre tive muito medo de cachorro.
Quando eu tinha mais ou menos 12 a 13 anos, vocês riem porque não é com vocês, né? Uma vez eu fui mordido por cachorro. E eu sempre morri de medo de cachorro. Sempre tive muito medo de falar em público, muita vergonha. Vocês não vão acreditar no que eu vou dizer agora, é verdade. Se for mentira, o padre tem que se confessar. Sempre fui tímido, tive vergonha. Não tem problema nenhum ter medo. Eu tenho muitos. Se existe uma pessoa medrosa nesse mundo, sou eu. O problema não é ter medo, o problema é ser dominado pelo medo. O problema é ser dominado pelo medo. Tem meninas que dizem, a barata, eu tenho medo de barata. Não tem problema nenhum ter medo de barata, enfrenta a barata. Enfrenta o chinês. Enfrenta a comida. Enfrenta o ratinho. Enfrenta o fantasma. Padre, como que nós podemos enfrentar o medo? Uma vez eu ouvi de uma psicóloga, talvez tenha sido uma das melhores explicações sobre o medo, por coincidência minha prima, Fernanda, brasileira, ela disse que na nossa vida existe um processo que como se fosse um efeito cascata. Existe o novo é uma circunstância que nós não imaginamos. Existe o novo gera o medo gera ansiedade, e a ansiedade vai gerar os sintomas físicos, que muitas vezes é um problema de doença ou de depressão. Chega um determinado momento desse processo que você precisa falar basta. O ideal é que a gente fale basta no novo. Alguns não conseguem, vai chegar no medo. Se você não der um basta no medo, vai chegar na ansiedade. Se não der um basta na ansiedade, vai chegar no sintoma físico. Padre, eu também tenho medo. Como vencer o medo? Primeira solução para vencer o medo. A Bíblia diz, nada ficará escondido aos olhos de Deus. Para vencer o medo, eu preciso estar em estado de graça. E agora não é explicação psicológica e religiosa. O que significa estado de graça? Estar unido a Deus. 5 anos que não confessa, não está em estado de graça. Adúltero, tem marido fora do casamento, tem esposa fora do casamento, não está em estado de graça. Fica vendo vídeo pornográfico, fica mandando mensagem indecente, não se confessa, não está em estado de graça. Padre, você está me julgando? Não, estou falando sobre a realidade. Faça uma boa confissão, receba a Eucaristia, coloque a sua vida em ordem, e esse é o primeiro passo para nós vencermos o medo. Estado de graça. Porque quando nós estamos em estado de graça, é Deus que habita em nós. Quando nós estamos em estado de graça, é os santos que estão agindo na nossa vida. Sabe o que acontece com o medo? Se você não enfrenta o medo, ele volta, e volta muito maior. Todos os problemas mal resolvidos na nossa vida, a vida devolve, e devolve muito maior. A escolha é nossa. Primeiro passo, estado de graça. Segundo passo, deixa o padre ser bem carinhoso nas palavras, querido e querida. Meu anjo, em frente. Em frente. Você tem inteligência, tem Deus no coração, tem sabedoria, tem amigos. Em frente. Pode ser medo de uma barata, pode ser medo de falar em público, pode ser medo dos mortos, pode ser medo de funeral, pode ser medo da cor preta na parede, pode ser medo do escuro, pode ser medo de água. Enfrenta. Enfrenta. Cadê a fé? A fé é só para falar da boca para fora? A fé é só para dizer que eu acredito? Sem perceber, quando nós não enfrentamos os nossos medos, aos poucos as pessoas que vivem conosco também vão se tornando medrosas, e a vida destas pessoas vão se tornando um inferno. Enfrenta. Ah, o vírus, padre, o vírus, agora vai acabar o mundo. Que acaba? Que acaba?
O meu sonho é morrer. Padre, você está ficando maluco? Não sei. É o meu sonho. O que eu mais quero nessa vida é ver a Deus. O que eu quero mais nessa vida é ver a Deus. Por que as pessoas têm medo da morte? Porque não se converte. Porque não estão preparadas. O que existe de mais sagrado, de mais belo do que ver a Deus? O que me deixa com o coração partido de não querer morrer? Eu penso muito nos meus pais, penso muito nas pessoas mais próximas. Vão sofrer, não posso ser egoísta. Jesus me leva agora. E as pessoas que vão ficar, elas vão ficar e vão sofrer. Porém, guarde isso no coração. A palavra de Deus diz de forma muito clara: não tenha medo. No Brasil, talvez em Portugal aqui também, existem muitas pessoas que têm medo de bruxaria. No Brasil nós chamamos de macumba. Tem muitas pessoas que têm medo de espiritismo, medo do espírito dos mortos. Quem que é mais forte, Deus ou o demônio? Pode jogar macumba em mim. Uma vez uma pessoa na rua disse assim, quando eu estava saindo do Brasil, um ano de padre: deixa eu ver sua mão que eu vou falar o seu futuro. Opa, é bom demais, imagina saber o futuro, vai me ajudar demais, pode ver. E pegou e falou: olha, você toma cuidado, hein? Toma cuidado com a sua esposa, porque lá no trabalho ela está com algumas amizades estranhas. Fala: minha esposa, eu sou padre, minha esposa no trabalho. Quando eu decidi vir para o seminário, pessoa que... eu era adolescente, mas a jovem que eu namorava, ela disse assim: eu vou te dar 3 anos e você vai voltar para mim e nós vamos nos casar. Eu falei: meu Deus, quanta determinação. Vou? Vai, pode escrever, eu tenho certeza. Deus queira que não esteja esperando até hoje, porque senão vai estar sozinha. Eu decido. Bruxaria, espírito, voodoo, fantasma, vela preta, macumba, espiritismo. Claro, se não confessa, se tem uma vida dupla, aí não vence mesmo. Mas uma pessoa, e o padre encerra dizendo isto: uma pessoa que tem Deus no coração, uma pessoa de fé, uma pessoa que vive de acordo com os ensinamentos da igreja, enfrenta as coisas mais difíceis da vida. Usa álcool em gel, coloca máscara, tira o sapato quando entra em casa, boa higienização e vida que segue. Vida que segue, não é um vírus que vai parar a minha vida, vida que segue. Não deixe-se dominar pelo medo. O nosso Deus é muito maior do que ele. Aqui está uma pessoa que tem medo, está uma pessoa medrosa falando com cada um de vocês. Mas eu confio muito mais na força do meu Deus do que na potência e no poder dos medos que existem dentro de mim. Os medos não existem para nos destruir, os medos existem para nos aproximar de Deus e nos santificar. Que Deus nos ajude e façamos agora destas palavras a nossa oração. Que Deus nos ajude a vencermos todo tipo de trauma, todo tipo de insegurança. Que Deus nos ajude a vencermos todo tipo de falta de perdão. E o perdão mais difícil de nós darmos e conseguimos é o perdão a nós mesmos. Que Deus nos ajude a não deixarmos o medo, mas que Deus nos ajude a não nos deixarmos dominar pelo medo. Que o medo não se transforme em ansiedade, em sintoma físico na nossa vida. O nosso Deus é muito maior do que todas as criaturas divinas, todas as criaturas boas e ruins que existem na face da terra. Que Deus nos conceda a graça de ouvir e aplicar na nossa vida aquilo que Jesus nos diz no Evangelho de hoje. Não tenhais medo.
impossível para ti, por que tenho medo? Se nada é impossível para ti, por que tenho medo? Se nada é impossível para ti, por que tenho medo? Se nada é impossível para ti. Por que ficar triste? Se nada é impossível para ti, por que ficar triste? Se nada é impossível para ti, por que ficar triste? Se nada é impossível para ti, por que ficar triste? Se nada é impossível para ti, nada é impossível para ti, nada é impossível para ti. Por que duvidar? Se nada é impossível para ti, por que duvidar? Se nada é impossível para ti, por que duvidar? Se nada é impossível para ti, por que duvidar? Se nada é impossível para ti, nada é impossível para ti, nada é impossível para ti. Venceste a morte, pois nada é impossível para ti. Venceste a morte, pois nada é impossível para ti. Venceste a morte, pois nada é impossível para ti. Venceste a morte, pois nada é impossível para ti. Estás entre nós e nada é impossível para ti. Estás entre nós e nada é impossível para ti. Estás entre nós e nada é impossível para ti. Estás entre nós e nada é impossível.